Olá pessoal, gente, se eu tivesse há 20 anos atrás ouvido o que eu estou aqui ensinando a vocês, eu não tenho dúvida que eu estava muito mais longe, eu teria alcançado muito mais coisas diante de Deus. Quando eu digo muita coisa, não é naquele espírito da barganha, não é naquele espírito de quem se aproxima de Deus com falsos interesses e usando palavras persuasivas, como que se isso funcionasse, né? Eu não estou falando espírito, eu estou falando que na fé abrâmica, que é uma relação em que você apresenta diante de Deus o espírito da honra e a força que Ele quer encontrar em você, que muitas vezes esta força é exigida de você como um dos requisitos que Deus está confiscando, sem o qual você não progride espiritualmente. Você tem que ser uma pessoa apagada, você tem que ser uma pessoa sem expressão, você tem que ser uma pessoa sem luz. Vou interpretar humildade. A palavra humildade será interpretada para você como uma espécie de ser apagado, como aquela pessoa sem capacidade. Mesmo falando sobre capacidades, Deus capacita, Deus não chama pessoas, Deus capacita os escolhidos, essa coisa toda que você já sabe, que Deus não chama pessoas capazes, Ele capacita os que olham. Então você começa a deixar que muita coisa entre em você, no espírito daqueles que estão sempre traduzindo um Deus que está exigindo de você fraqueza, algum tipo de fraqueza. Isso vai reforçar em você aquele espírito retroativo e muitas vezes até a covardia que você alimenta. Olha o que está escrito aqui em Evangelho de Mateus 5,3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, você permitir que interpretem para você o que significa humilde de espírito, você está perdido. Porque essa palavra humilde de espírito, minha gente, o conceito de muita gente aí não tem absolutamente nada a ver com o que na realidade o Senhor Jesus quer encontrar em nós. Esse humilde de espírito é aquela pessoa destituída da soberba, da arrogância, da presunção. Quantos de nós, eu particularmente, tive que me render à presença do Espírito Santo e permitir que Ele trabalhasse em mim nesta área. Mas não significa que Ele estava exigindo que eu fosse uma pessoa tímida, retraída, uma pessoa totalmente insegura, do tipo que tem medo de expandir, de fazer sucesso, de crescer, de aparecer, de iluminar. Porque quando isso acontece, você começa a pensar que está atraindo Deus, porque Deus se agrada daquelas pessoas que aparenta ser aquela coisinha pequenininha. Você tem que tomar cuidado com isso. Ou seja, há um preconceito ao sucesso. Tanto que em muitas comunidades, quando alguém está fazendo sucesso ou quando alguma coisa faz sucesso, já associam esse sucesso a demônio, a pacto com Satanás ou a qualquer outra coisa, menos as habilidades, a capacidade do indivíduo ou da bênção de Deus na vida daquela pessoa. Então é óbvio que muita gente cresce não como resultado da bênção de Deus, mas por força da sua capacidade de rivalizar com outros que têm capacidades e competência tanto quanto, ou por pura sorte. Mas Deus levanta, que Deus abençoa. Está escrito lá no primeiro livro de Samuel. Ana, a oração de Ana, quando ela diz que Deus, Ele ergue desde o monturo o necessitado para sentar entre os príncipes do seu povo. E é isso que Ele quer para você. Agora preste atenção nisso que eu quero ler para você aqui uma coisa. A tradução que traz humilde de espírito, embora não literal, é das mais precisas. O adjetivo humilde, se usado isoladamente, poderia levar à ideia de alguém acanhado e tímido. Uma pessoa que não ousa levar as suas ideias e convicções à luz da discussão e nem fazer refletir os seus princípios nas suas atitudes, na sua postura perante a sociedade. Ou seja, aquele indivíduo é traído. Gente, tem nada a ver. Preste atenção. Por outro lado, quando ouvimos falar em humilde de espírito, fica claro que se está referindo a uma qualidade moral e não a algum tipo de comportamento social. Essa qualidade moral, quando você se aproxima diante de Deus reconhecendo as suas limitações, e embora você se comporta diante de Deus como ovelha, que a ovelha
é aquele ser representado pelo Senhor Jesus. As minhas ovelhas, elas me ouvem, elas me seguem. Olha, se você se comportar como ovelha no mundo, principalmente determinadas pessoas, você vai ser devorado. Aliás, o sonho do lobo é que o mundo inteiro fosse constituído por ovelhas. Esse é o sonho do lobo. Mas, na realidade, o arquétipo que o Senhor Deus usa, ele utiliza em sua palavra, ele diz assim, que os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia. Olha aí, olha com que ele nos compara. Está escrito na palavra. Subirão com asas como águia, caminharão, não se cansarão. Gente, é muito forte isso. E por que a águia? Então, quando você compara a águia e a ovelha, você vê que existe uma distância muito grande de naturezas. Então, se você se comportar como ovelha no mundo, principalmente nos relacionamentos, nas relações sociais, você vai ser devorado. Então, você precisa receber do Espírito Santo essa capacidade de se tornar uma águia. Nós estamos aqui usando isso aqui, essa linguagem metafórica, para você entender em que espírito Deus quer encontrar você e você precisa vigiar. Porque existem muitas palavras que vêm até nós, muitas vezes ministradas por pessoas bem intencionadas, mas infelizmente equivocadas. E nós, eu repito, não podemos ser vítimas dos equívocos das pessoas bem intencionadas. Nós precisamos nos levantar na força do Espírito Santo. Precisamos apresentar diante de Deus o Espírito que ele encontrou em Abraão. Por isso que eu digo que se eu tivesse ouvido isso há 20 anos atrás, é claro que eu teria avançado muito mais em tudo que eu faço. Por quê? A percepção é outra. A mentalidade é outra. Eu não iria me acovardar nunca diante de muitas oportunidades que surgiram em minha vida. Muitas oportunidades boas que eu tinha que agarrar com unhas e dentes. Mas ficava aquela dúvida, será que é de Deus? Será que não é de Deus? Será que é vontade do Senhor? Será que se eu entrar por esse caminho eu vou me perder da presença de Deus? Como que se Deus perdesse alguém de vista só porque dobrou a esquina. Então essas dúvidas, essas inseguranças que é gerado em nosso coração por conta da má interpretação da palavra e muitas vezes dessa exigência de uma humildade que torna-se quase que subserviente até o ponto de fazer com que você seja uma pessoa totalmente manipulada, frágil, dependente, que vive esmolando orações, que vive esmolando apadrinhamento. Este relacionamento paternalista dentro de muitas instituições está acabando com muita gente capaz, muitos homens e mulheres incríveis, e que infelizmente por absorver esse conceito de humildade, que tem mais a ver na mente da maioria dessas pessoas com rebaixamento, aceitar as escolhas que o mundo faz, tudo em nome de Deus, porque Deus, ele tem um propósito nisso, porque Deus está permitindo que eu passe por isso porque ele tem algum propósito. Gente, nem sempre. Satanás, o inimigo de tua alma, ele sabe quando você está aberto a tudo isso. Quando você interpreta um ataque dele como se fosse a vontade de Deus para a sua vida. Veja lá e você vai ver na experiência, quando Senaqueribe, está escrito na palavra, segundo livro dos reis, dá uma lida. Quando Senaqueribe invadiu Judá, a primeira coisa que ele tentou fazer, qual foi? Dá uma lida lá. Ele tentou fazer com que as pessoas acreditassem que aquela invasão foi por ordem divina. Leia lá e você vê que são estratégias do mal. Quando Satanás, o inimigo de tua alma, essas forças que conspiram para destruir nossa vida, quando eles se aproximam de nós para minar nossa força, nossa resistência, dividir a nossa atenção, para nos enfraquecer, para roubar a nossa fé, o que ele faz? Ele tenta nos convencer que o que está acontecendo conosco tem algum propósito divino. É vontade de Deus para o nosso elevo espiritual. Então, quanto mais empobrecido, enfraquecido, perseguido, mais espiritual você será. Cuidado com isso, pelo amor de Deus. Cuidado. Para que você seja espiritualmente rico, você não precisa ser materialmente pobre. Para que você seja fortalecido pelo poder do Espírito Santo, você não precisa ser um medíocre, um idiota, um apagado, uma pessoa sem luz.
Uma pessoa que ao invés de despertar admiração, está despertando pena. Aquela pessoa retraída que está sempre alimentando os seus medos e as suas inseguranças. Aquela timidez que atrapalha a tua vida profissional, que apaga a tua lâmpada, que faz de você uma pessoa sem nenhum poder de atração em qualquer área de sua vida. Nas relações comerciais, nas relações... Sentimento, meu Deus, quantas mulheres incríveis, bonitas fisicamente, mas não são atraentes, porque não tem esse espírito. E quantos homens incríveis, por não ter esse espírito, homens até que, poxa vida, tem deles aí que se acaba malhando e tomando anabolizantes, mas são homens que as mulheres fazem de gato e sapato. Eu não sei nem se essa expressão devia ser usada. Aliás, deve, porque muita gente trata os gatinhos como se fossem lixo. Eu acho isso terrível. Mas veja como as mulheres tratam muitos homens, que até, poxa, mas são maltratados esses caras. Por quê? Porque eles estão nessa condição, não tem poder de atração. E muitas vezes o sujeito que não tem tanta aparência física, mas tem um negócio, tem algo ali, tem uma... Não estamos falando de sensualidade, aquela coisa maligna, eu estou falando daquele poder de atração realmente, capacidade de atrair gente boa, gente interessante para a sua vida. Então assim, é em todas as áreas de sua vida. Então toma cuidado com esse termo. Bem-aventurados os humildes de espírito, deles é o reino dos céus. Toma cuidado com os intérpretes dessa palavra, toma cuidado com as exigências de humildade, com as exigências que muitas vezes com a palavra exige de você um comportamento totalmente contrário à natureza do que Deus quer encontrar em você. Eu vou finalizar aqui lembrando de um personagem chamado Gideão. Deus falou para Gideão o seguinte: vai nessa tua força. Gideão ficou buscando referências. Mas, Senhor, a minha família é mais pobre em Manassés. E como se não bastasse, eu sou o mais pobre da casa do meu pai. E o Senhor Deus diz: não te enviei, não te mandei, eu estou contigo, eu hei de ser contigo. Vai nessa tua força, é essa força. Vocês estão entendendo? É essa força que Deus quer encontrar em você. Que muitas vezes o sistema religioso exige que você negue essa força, porque é óbvio, você entrega essa força, você fica mais fácil de ser controlado. É mais fácil de gerar dependência em você, de fazer com que você seja uma pessoa apagada e sem luz. É mais fácil. Então abra o teu olho. Eu vou repetir. Quando ouvimos falar de humilde de espírito, fica claro aqui que se está referindo a uma qualidade moral e não de comportamento social do tipo que você se apaga, se esconde. Quando você vive alimentando essa timidez e apresenta essa timidez, quando você alimenta essa timidez, que o tímido é aquele que se vê com os olhos dos outros, enquanto ele está fazendo qualquer coisa, ele está fazendo, imaginando o que os outros estão pensando, enquanto estão observando o que ele está fazendo. Minha gente, isso é muito ruim. E como isso acaba você? E como isso tira de você a capacidade de fazer coisas incríveis? Então as oportunidades vão vir e você não vai ter força para segurar. As oportunidades vão surgir, você não vai estar preparado psicologicamente e nem espiritualmente forte para tomar posse dessas vitórias, porque vocês são educados ou mal educados com esses textos da Bíblia, interpretados por pessoas que, apesar de serem boas, são pessoas equivocadas e podem estar destruindo a tua força e a tua fé. Eu vou finalizar aqui deixando você refletindo sobre esse assunto e pedindo ao Espírito Santo que tenha misericórdia de nós, para que Ele abra o nosso entendimento e faça de nós pessoas aguerridas, determinados, sisudos, fortes, parceiros de Deus, vitoriosos. E que você esteja preparado psicologicamente, espiritualmente, fisicamente, para agir quando as oportunidades surgirem. Nós vamos orar amanhã, domingo, às 18 horas em ponto, pedindo ao Espírito Santo essa capacidade. Então, se você está acompanhando aqui pela internet e não pode ter acesso ao local onde nós estamos reunindo, liga aí,
nesse canal e você vai acompanhar a ministração amanhã às 18 horas no domingo sobre esse assunto e vamos nos preparar para as oportunidades que vão surgir. Que você seja uma pessoa forte, que você seja uma pessoa decidida e que você nunca confunda humildade com fraqueza, do tipo que você se entrega às escolhas que o mundo faz para você. Tá bom? Um beijo bem grande do seu amigo Epitácio Magalhães e até o próximo vídeo. Fica com Deus e guarda essa palavra no seu coração, tá bom? Até o próximo vídeo. E lembre que amanhã às 18 horas temos um encontro aqui nesse canal. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus.